Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Tem patrocinador, né, que renovou com o Tricolor até 2030. E quais são os jogadores fora dos planos do São Paulo? E o Rafinha, fica ou não? E o diretor de marketing, né, do São Paulo respondeu se o Tricolor pode virar SAF. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E o São Paulo anunciou ontem, né, a renovação do contrato com a Ademicon, empresa de consórcios em investimento até 2030. A patrocinadora que estampa sua marca no ombro da camisa do tricolor tinha vínculo, né, apenas até o fim de 2024. A ação anunciada em entrevista coletiva nesta quarta-feira no Morumbis faz parte, né, do início do planejamento do São Paulo para o seu centenário, que será comemorado justamente em 2030. Então, o São Paulo se preparando, né, pessoal, para o seu centenário. São Paulo que pretende aí reformar seu estádio, né, antes de 2030, pagar a maioria das suas dívidas, né, principalmente as bancárias, já que foi aprovado aí o fundo de investimento. Então, na minha opinião, se tudo ocorrer bem, o São Paulo deve ser uma das maiores potências do futebol brasileiro, né, em questão de investimento, até 2030. E o lateral direito colombiano Orejuela e o volante equatoriano Jackson Mendes apareceram, né, nesta quarta-feira numa imagem publicada pelo argentino Galopo após uma atividade no CT do São Paulo. Fora dos planos de Luiz Ubeldia, os dois jogadores retomaram, né, as atividades no meio do ano, participam, né, do dia a dia de treinos e fica apenas fora das atividades voltadas à parte tática, né, do tricolor. Então, o Jackson Mendes, né, pessoal, o Orejuela não deve permanecer no São Paulo para o ano que vem, assim como o Nicão, né, que vai encerrar seu empréstimo, né, também vai ficar fora do São Paulo. E o Galopo, né, o Galopo pode se transferir para a Argentina, já que tem vários clubes de olho. Então, o São Paulo tentando fazer uma reformulação aí, né, já que o São Paulo pretende contratar jogador, só que esses jogadores que estão saindo, né, assim aliviando a folha salarial, e o São Paulo contratando com esse valor. Então, o São Paulo não pretende fazer grandes contratações para o ano que vem, né, depois da aprovação do fundo de investimento. E o futuro do lateral direito do São Paulo, Rafinha, né, que estava sendo muito debatido nas últimas semanas. Segundo o André Hernan, a tendência é que ele fique, né, no São Paulo para 2025. Apesar, né, de convites para virar auxiliar, Rafinha tem desejo de seguir sua carreira como jogador em 2025. Conversas com o São Paulo sobre uma renovação ainda não aconteceram, né? Mas devido à boa relação entre as partes, deve ocorrer de maneira natural. Então, abre aspas aí para o André Hernan. Desejo de Rafinha hoje é continuar jogando no ano que vem. O lateral do São Paulo tem vários convites, né, para ser auxiliar em equipes aqui no Brasil e fora. Mas o desejo dele é seguir sua carreira em 2025, né? Então, complementou o jornalista. Em entrevista, né, o presidente Júlio Casares já afirmou o desejo de renovar com Rafinha e Luiz Gustavo. E abre aspas aí para o presidente. Queremos que Luiz Gustavo e Rafinha continue para 2025, só que vai depender mais deles. Nossa vontade é que eles continuem. Então, pessoal, mas na minha opinião, eu não renovaria, né, nem com o Luiz Gustavo, nem com o Rafinha. Até porque o Rafinha não tá dando mais, né? São Paulo precisa de outro lateral. Já tem o Igor Vinícius, né? Mas precisa de um lateral ali para disputar a vaga com o Igor Vinícius. E o Luiz Gustavo eu não renovaria, né? Até porque o São Paulo já vai ter a volta de Alisson, Pablo Maia, que volta de lesão, né? São Paulo já tem o Marcos Antônio ali também. Tem o Lisieiro. Então São Paulo tem vários volantes aí, tem o Bobadilha. Então, na minha opinião, eu não renovaria com o Luiz Gustavo, né? Até para aliviar a folha salarial, né, do São Paulo e trazer mais jogadores. Até porque o São Paulo só pretende contratar jogador assim, né? Diminuindo o custo para contratar. Então eu, na minha opinião, não renovaria. E vocês, renovariam ou não com Rafinha e Luiz Gustavo? E o São Paulo vai completar, né, 100 anos de existência apenas em 2030. Mas já começa a vislumbrar, né, projetos para o centenário. Há dois temas que interessam diretamente aos torcedores, né? O estádio Morumbis e a possibilidade de criar uma SAF, o que permitiria, né, a venda de percentuais do futebol. O diretor de marketing do clube, Eduardo Toni, falou sobre os dois assuntos em entrevista coletiva ontem.
Em relação ao estádio, né, o dirigente deixou claro que ainda não tem nada concreto para apresentar ao torcedor. Ele explicou em que pé está, né, parceria com a W Torre, que também é administradora do Allianz Parque, né, casa do rival Palmeiras. Então abre aspas aí para ele. Nós temos um acordo inicial, né, com a W Torre, que ela tem até o fim desse ano para apresentar para o São Paulo um projeto completo do estádio, né, de reforma e ampliação do estádio do Morumbis, apresentar do ponto de vista total, custo, design, parcerias, modelo de negócio, né, afirmou. E ainda a gente tem um período de entendimento, né, de análise interna. Então, pessoal, em relação ao estádio deve ficar mais para frente, né? E sobre a criação de uma SAF, né, no São Paulo, ainda não está no radar dos dirigentes, né? Garantiu Tony. O diretor de marketing, no entanto, pontuou que isso pode acontecer mais para frente, sem ser algo projetado para o centenário. Então, abre aspas aí para ele. O Júlio Casares dizia, né, desde o primeiro momento na campanha de eleição dele, o São Paulo não vai ser a primeira SAF e nem vai ser a última. Teve um primeiro momento das SAFs, agora talvez a gente entre, né, em um segundo momento. Não é alguma coisa que nós temos no radar, não é alguma coisa que esteja no nosso planejamento para 2030, completou. Na minha opinião, né, pessoal, o São Paulo poderia sim estudar uma SAF, pode ver pelo Botafogo, né, que virou outro time, mas claro, tem os pontos negativos, né, o Bragantino que está quase caindo para a segunda divisão, tem um Cruzeiro, né, que também não está tanto assim, é um clube tão bom, né, tirando o Botafogo, várias SAFs aí não evoluíram tanto, mas vamos acompanhar, né, nos próximos anos se as coisas vão melhorar. Com essa aprovação do fundo de investimento, né, que tende a quitar as dívidas do São Paulo bancárias. E ontem tivemos um empate, né, pessoal, entre Flamengo e Internacional por 1-1. Um ótimo resultado aí para o São Paulo, né, já que nenhum desgrudou aí no G4 do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está na quarta colocação, né, com 55 pontos. O Inter está em quinto com 53. O São Paulo em sexto, né, com 51. O Bahia em sétimo com 46 e o Cruzeiro em oitavo com 44 pontos. E na terça-feira, né, dia 5, vamos ter São Paulo e Bahia. Então, sexto e sétimo colocado vão se enfrentar. É um jogo aí que o São Paulo vai jogar fora de casa, mas é muito importante, né, o São Paulo não perder esse jogo para não deixar Flamengo e Inter subir aí, né? Até porque a quinta até sexta colocação, né? Mas provavelmente a quinta está garantida aí, né? Quem ficar até em quinto vai para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. E os 3 próximos jogos do São Paulo então é contra o Bahia fora de casa, depois joga em casa contra o Atlético Paranaense e depois sai, né, para enfrentar o Bragantino fora de casa. Então esses são os próximos 3 jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.